Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Quem aqui nunca se entristeceu ou até mesmo chorou ao receber um não? E por receber um não? Agora imagina, e quando esse não vem de Deus? Quando nós oramos, pedimos algo a Deus e Ele nos diz não. Por que Deus nos diz não? Por que Ele nos responde com não? A gente vai entender um pouquinho aqui por que Deus nos fala não e quando Ele nos fala não. Deus ele vai nos falar não sempre que o nosso pedido, a nossa oração for contrária à sua vontade para a nossa vida. Sempre que isso acontecer, ele nos diz não. E por que ele faz isso? Simplesmente porque ele nos ama, porque ele é misericordioso e porque ele cuida de nós. Esse é o motivo pelo qual Deus nos diz não. Nós somos seres humanos e, como seres humanos, somos limitados. Então, muitas vezes, ali no calor das emoções, não é mesmo? Aquilo que nós estamos vivendo ali no momento, a gente acaba pedindo algo para Deus que naquele momento faz todo sentido para nós. Naquele momento, a gente entende ser o melhor para a gente. E a gente vai e ora e chora aos pés do Senhor. E nem sempre Deus responde com um sim. Por que ele não faz isso? Por que ele diz não? Ele diz não porque ele é onisciente, onipotente, onipresente. Então Deus ele já está lá no nosso futuro. Enquanto a gente está aqui olhando somente o que está à nossa frente, só enxerga o que está à nossa frente. Deus ele está lá no futuro, ele está além. Então, quando Deus ele entende, ele enxerga já lá no nosso futuro que aquilo não é bom pra gente, ele vai nos dizer não. E isso não é porque ele quer nos ver triste ou nos fazer chorar. Não, Deus ele não é um pai narcisista. Deus ele é um pai bondoso, amoroso, que cuida, que zela. E é justamente por isso, para evitar esse sofrimento, essa decepção, essa frustração lá na frente, que ele muitas vezes nos diz aí o não. Vocês lembram da história do pródigo, do filho pródigo? O que aconteceu com o filho pródigo? O filho pródigo ele achou que estava na hora de sair de casa, que ele já tinha maturidade suficiente, sabia cuidar de si, sabia cuidar das suas finanças, que na verdade nem era dele, né? Era do pai, mas ele queria a herança. E ali o pai permitiu que o filho fosse, até para aprendizado dele, não é mesmo? A gente percebe ali que o pai, ele então entregou ao seu filho ali a parte da herança, e o filho foi alegre e contente. Enquanto ele tinha dinheiro ali, então ele tinha amigos, tinha pessoas ao redor dele. Ele estava aparentemente bem, feliz. Então, aparentemente era uma decisão assertiva que ele tinha tomado. Porém, o pai, que sabia que ele não tinha a maturidade suficiente para isso ainda, o pai ficou lá em casa, só aguardando, de braços abertos. Todos os dias o pai saía ali à porta para ver se o seu filho não voltava. Até que um dia, esse filho já, depois de ter acabado com tudo, ter gasto todo o dinheiro, toda a herança, ele estava ali, diante de um chiqueiro, passando fome, querendo comer ali as bolotas dos porcos, porque não tinha realmente nada para comer, nem para comer. Então imagina ali a situação daquele homem. E ali ele percebeu que ele tinha tomado uma decisão errada, que o pai realmente queria o melhor para ele, né? E infelizmente ele não ouviu o pai. Então ali ele decide voltar para casa e nós sabemos aí o desfecho, né? Que o pai recebeu e o abraçou ali de forma, né, muito calorosa, amorosa, porque é isso que Deus faz com a gente. O Senhor muitas vezes permite que a gente vá, que a gente quebre a cara mesmo. Não é o que Ele quer, mas muitas vezes Ele permite que isso aconteça. Mas Ele fica ali, de longe, observando. Ele não nos abandona. Ele fica esperando o momento certo que a gente vai cair em si e vai se voltar para Ele novamente. Vai buscar o seu perdão,
vai buscar ali o seu abraço, o seu amor. E Ele está ali de braços abertos para nos perdoar, sempre que nós nos arrependemos, sempre que nós nos voltamos para Ele. Hoje, trazendo isso para a nossa vida, quantas vezes nós não oramos a Deus e esperamos uma resposta positiva, porque muito raramente, quando a gente faz uma oração para Deus, a gente vai esperando uma negativa, não é mesmo? Normalmente a gente já vai ali esperando que Deus vai dizer sim, que Ele vai fazer e que vai fazer rápido. E não é bem assim, né? Deus sabe de todas as coisas, de todos os tempos, e tudo é no tempo dele. E Ele vai fazer somente o que for melhor pra gente. E aí a palavra fala assim, bom, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas ao seu filho, quanto mais o Pai de vocês, quanto mais o seu Pai que está no céu, que é dono de todas as coisas. O que Ele não pode dar para você? O que Ele não pode fazer para você? Ele pode tudo, Ele pode todas as coisas. Então quando Ele fala não, não é porque Ele não pode, é porque não é bom para você. Então tem orações nas nossas vidas que a gente faz e chora e pede e suplica, insiste com Deus e Ele permanece dizendo não. E Ele vai permanecer dizendo não porque Ele sabe o que é melhor pra gente. Ele sabe que se conceder aquilo ali pra gente, a gente vai se ferir, a gente vai se machucar, a gente vai se afastar dele. E o propósito de Deus para as nossas vidas não é isso. Um pai não tem prazer de ver seu filho ferido, machucado, chorando, triste e longe dele, não, de maneira nenhuma. E Deus, Ele é o nosso Pai que está lá no céu. Então Deus, Ele mais do que ninguém quer a nossa felicidade, Ele quer o nosso bem e Ele nos quer perto dele. Então que nós possamos confiar e aceitar a boa vontade de Deus para a nossa vida. Quando você estiver diante de uma situação como essa, pedindo a Deus por algo, orando, muitas vezes jejuando, consagrando, e Deus está falando não, confie nele, aceite a boa vontade dele. Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Então, quando a resposta de Deus é não, não é que Ele não vai fazer. Acredite, Ele vai fazer. Mas Ele vai fazer no tempo dele, do jeito dele, na hora dele. Ele vai fazer não o que você quer, o que você está pedindo. Ele vai fazer o que for melhor para você. E sabe de uma coisa? Muitas vezes na hora a gente não entende e a gente questiona, a gente chora, a gente se entristece. Sim, nós somos falhos, somos humanos. Mas lá na frente a gente vai entender. Eu acredito que vocês já passaram por essa situação, assim como eu já passei por essa situação, de receber um não de Deus, não entender e lá na frente eu agradecer, glorificar a Deus por Ele ter dito aquele não. Confie em Deus. Toda vez que a resposta dele for não, não é porque Ele quer te machucar, não é porque Ele quer te entristecer, não é porque Ele está furioso com você. Não, não é nada disso. É porque Ele quer o melhor para você. Ele já projetou algo muito melhor para você lá na frente, que você não está vendo, mas já está lá, te esperando. Então confie no Senhor. Confie e espere, aceite a sua boa vontade. Novamente, eu finalizo aqui com essa palavra, porque a vontade do Senhor para as nossas vidas, ela é boa, perfeita e agradável. Amém?